Nagual, terror no México. Meu nome é Ignacio Torres, e esta é a história que me perseguiu até o último suspiro do meu avô. Tudo começou em 1785, em um pequeno pueblo chamado Tepoztlán, nos arredores do Vale do México. Um lugar cercado por montanhas que pareciam sempre vigiar seus moradores. Naquela época, minha família vivia de pequenos cultivos e da criação de galinhas. Meu avô, Emiliano Torres, tinha 35 anos e era um homem cético, que não acreditava nas histórias que corriam pela vila sobre o Nagual. Uma figura mítica capaz de se transformar em animais, frequentemente associada a bruxos que vendiam suas almas para ganhar poderes sobrenaturais. Ignácio, histórias são apenas isso, histórias, dizia ele. Não há nada que um homem com coragem não possa enfrentar. Eu tinha apenas 12 anos, e sua coragem era algo que eu admirava, mas naquela noite algo mudou. Era uma quinta-feira, por volta das 11 da noite. O frio atravessava as paredes, e o som de grilos preenchia a noite. Estávamos todos reunidos em casa. Minha mãe, Helena Torres, 30 anos, minha irmã mais nova, Maria, com 8 anos, e minha tia Clara, de 28. Quando escutamos um som estranho vindo do lado de fora. Era um rosnado baixo, como se um animal gigantesco rondasse a propriedade. Meu avô levantou-se, pegou seu facão e disse: "Fiquem dentro de casa. Isso é só um coiote procurando comida." Espiei pela janela enquanto ele se aproximava da área onde guardávamos as galinhas. O luar iluminava o quintal. Mas havia algo errado. Uma sombra maior do que qualquer animal que eu já tinha visto movia-se entre os arbustos. Era como se as trevas tivessem ganhado forma. "Quem está aí?" gritou meu avô. A sombra parou, e então a vi. Uma criatura que parecia um lobo, mas com olhos humanos. Seu olhar era frio e calculista. E algo na sua postura parecia zombar da nossa fragilidade. Meu avô gritou e correu para atacar, mas a criatura desapareceu em um movimento rápido demais para ser natural. Naquela noite, as galinhas foram encontradas mortas, suas cabeças separadas dos corpos em um padrão que parecia deliberado, quase ritualístico. As marcas no chão eram de patas enormes, mas havia também algo estranho, rastros que pareciam pés humanos. Nos dias seguintes, outros moradores da vila relataram encontros semelhantes. Dolores Jiménez, de 40 anos, jurava ter visto um homem se transformar em jaguar perto do rio. José Luiz Garcia, 50 anos, encontrou seu rebanho dizimado e marcas que lembravam garras através do peito dos animais. Uma atmosfera de medo tomou conta de Tepoztlán. Minha mãe, profundamente católica, insistiu que rezássemos todas as noites. Enquanto isso, meu avô estava determinado a descobrir quem ou o que era responsável. Ele suspeitava de um homem chamado Mateu Cruz, um curandeiro de 55 anos que vivia isolado na floresta. Mateu era conhecido por suas práticas incomuns e por se recusar a participar das celebrações religiosas da vila. Uma noite, meu avô decidiu confrontá-lo. Ele levou comigo e com José Luiz, um vizinho de 25 anos, quando chegamos à cabana de Mateu, o lugar parecia estar abandonado. Uma fogueira queimava no centro do quarto, e figuras estranhas estavam desenhadas nas paredes. Mateu apareceu na porta, seus olhos brilhando com uma intensidade sobrenatural. "Vocês não entendem o que estão fazendo", ele disse, sua voz ressoando de uma maneira que fez meu coração acelerar. "O Nagual não é um homem. Ele é a ligação entre este mundo e o outro." Meu avô o acusou de ser o culpado pelos ataques, mas Mateu apenas riu. "Vocês acham que podem deter algo que é mais antigo do que qualquer um de nós? Saiam daqui antes que seja tarde." Quando deixamos a cabana, algo parecia nos seguir. As árvores pareciam se fechar sobre nós, e o ar ficou insuportável, como se estivéssemos sendo observados. Então, ouvimos o som. Um grunhido profundo,
seguido por um ruído seco, como se algo estivesse mastigando ossos. José Luiz gritou, e antes que eu pudesse reagir, ele foi puxado para a escuridão. Meu avô tentou alcançá-lo, mas era tarde demais. Tudo o que encontramos foi o chapéu de José, ensanguentado. A criatura estava lá, seus olhos brilhando com pura maldade, e desta vez sua forma era algo entre um homem e um jaguar. Corremos de volta para a vila, mas sabíamos que aquilo nos seguiria. Nas semanas seguintes, as coisas pioraram. Pessoas desapareciam sem deixar vestígios, e os ataques se tornaram mais frequentes. Mateu foi encontrado morto em sua cabana, seu corpo mutilado de uma maneira que nenhum humano poderia ter feito. No entanto, algo no olhar sem vida dele parecia satisfeito, como se ele tivesse cumprido seu papel. Uma noite, quando a lua cheia iluminava a vila, meu avô decidiu que não podia mais esperar. Ele chamou os homens restantes e planejou uma emboscada. Armaram armadilhas e se prepararam para enfrentar a criatura. Por volta da meia-noite, o Nagual apareceu. Mas ele não estava sozinho. Outras sombras surgiram, cada uma mais monstruosa que a outra. A vila inteira virou um campo de caça. Eu fui levado para a igreja com minha mãe e minha irmã, enquanto meu avô e os outros lutavam. Pela fresta da porta vi algo que jamais esquecerei. Meu avô, de pé, segurando seu facão ensanguentado, enfrentando uma criatura que parecia um lobo gigante. Ele gritou meu nome antes de ser levado pela criatura. Quando o dia amanheceu, a vila estava devastada. A criatura havia desaparecido, mas levou com ela quase todos os homens. Meu avô nunca foi encontrado, mas sua coragem foi contada por gerações. A vila foi abandonada, e Tepoztlán tornou-se um lugar onde apenas os ecos do passado permanecem. Hoje, ao escrever isso, sinto que eles ainda estão aqui. O Nagual nunca nos deixou. Ele é parte da terra, da escuridão e dos nossos piores pesadelos. Terror em Zanzibar. Zanzibar, Tanzânia, 1970. Cidade de Chwaka. Relógio marcando 23 horas e 45 minutos. O cheiro salgado do oceano misturava-se com o odor acre de especiarias que vinha dos campos próximos à nossa vila em Chwaka, uma cidadezinha costeira de Zanzibar. Eu, Jabari Muimi, 32 anos, vivia com minha família em uma casa simples de barro e palha em meio aos coqueiros. Minha esposa Amina, de 28 anos, estava grávida de nosso terceiro filho. Nossos 2 filhos mais velhos, Halima, de 10 anos, e Omar, de 8, dormiam no mesmo cômodo que nós. Naquela noite, o silêncio estava mais intenso do que de costume, como se a escuridão tivesse engolido até os sons dos grilos e sapos. A única coisa que ouvíamos era o sopro do vento atravessando as árvores. Estávamos acostumados com as histórias do Popobawa, a entidade que se dizia assombrar a região. Mas para mim, eram apenas contos de advertência, histórias que os mais velhos contavam para assustar os jovens e mantê-los obedientes. Amina sempre teve um pressentimento ruim sobre o Popobawa. Ela dizia que havia algo em nossa família que atraía as sombras. Sua avó também falava do Popobawa como algo mais do que um mito. Ele vem buscar verdades que escondemos de nós mesmos, dizia. Eu, no entanto, achava que isso era apenas superstição. 00:15, 24 de agosto de 1970. Eu estava quase dormindo quando senti o cheiro. Era um fedor horrível, como carne apodrecida misturada com enxofre. Abri os olhos e vi a mina já acordada, apertando o nariz. O que é isso, Jabari? Ela sussurrou, o medo evidente em sua voz. Antes que eu pudesse responder, ouvimos um som baixo, como asas batendo pesadamente contra o vento. Peguei a lâmpada de querosene, mas a chama tremulava tanto que mal iluminava o quarto. A mina puxou Halima para junto dela, enquanto eu colocava Omar ao meu lado. À 00:30, um barulho seco do lado de fora, como se algo pesado tivesse pousado no telhado.
As crianças acordaram chorando, e a mina segurou Halima enquanto eu puxava o mar para perto. O teto começou a ranger, como se estivesse prestes a ceder. Foi então que ouvimos uma voz, grossa, que parecia ecoar dentro de nossas cabeças. Eu sei que vocês estão aqui. A frase ecoou em nossa casa, como se cada parede tivesse falado conosco ao mesmo tempo. A uma hora, o pavor tomou conta de mim. Nunca antes na vida tinha sentido algo assim. Uma sensação de ser observado por olhos que penetravam minha alma. Corri até a porta, mas estava trancada. Não era a fechadura. Era algo externo, como se uma força invisível a mantivesse selada. De repente, a Halima começou a gritar. Ela apontava para o canto do quarto. Eu olhei, mas não vi nada. Porém, quando aproximei a lâmpada, sombras que não deveriam estar ali começaram a se mover, sinuosas e erráticas, formando uma silhueta grotesca. A mina implorava em voz baixa para que parássemos de olhar. Se você olha, ele vê mais fundo, ela dizia. Mas algo em mim não podia desviar os olhos. As sombras estavam vivas, e eu sabia que estavam nos testando. Às 2 horas da manhã, o que quer que fosse a coisa, ela deixou o quarto em completo caos. Objetos caíam das prateleiras sem motivo aparente, e as paredes começaram a vibrar. Senti algo gelado tocar meu ombro. Virei rapidamente, mas não havia nada ali. A mina chorava, implorando a Alá para nos proteger. Foi quando ouvi outra vez. Diga a verdade, Jabari. Mas verdade sobre o quê? Minha mente vasculhava memórias de anos, procurando algo que pudesse explicar por que essa coisa nos atormentava. Eu havia cometido pecados como qualquer homem, mas por que nós? Às 3 horas da manhã, a coisa finalmente se revelou. Uma figura baixa, deformada, com asas de couro e olhos brilhando em um amarelo espectral. Ele era maior do que eu esperava, com garras longas e pele enrugada. O cheiro de podridão ficou insuportável. Eu estava congelado de medo. Ele não nos atacou imediatamente. Em vez disso, falou novamente. Você mentiu para ela. Minhas pernas cederam. Ele sabia. Aquela sombra sabia da traição que eu sempre escondi de Amina. Antes de nos casarmos, eu havia prometido que nunca tocaria em outra mulher. Mas havia algo que ela não sabia. Algo que me consumia desde então. Às 4 horas, o Popobaua desapareceu, mas deixou para trás uma marca em nossa porta. Um olho desenhado com cinzas. Era um aviso. Soube que, se não espalhássemos a história, ele voltaria. Disse a todos no vilarejo o que havia acontecido. Mas havia um detalhe que nunca revelei. Quando o Popobaua sumiu, sua voz ecoou pela última vez. A verdade tem um preço. Desde então, a mina ficou doente. Os médicos não sabem o que é, mas eu sei. Ele está nos observando, esperando. E a dúvida me consome. Espalhar a história será o suficiente? O pântano de Goulburn. Meu nome é Elias, e sou naturalista. Em 1851, fui enviado à pequena cidade de Goulburn, no sudeste da Austrália, para documentar a flora e fauna local. A cidade era pacata, cercada por vastos campos e rios serpenteantes, mas havia algo de estranho em seus habitantes. Era como se todos carregassem um segredo pesado demais para ser compartilhado. Na terceira noite de minha estadia, hospedado em uma modesta pousada de madeira, ouvi pela primeira vez a palavra Bunny e Pen. Foi o velho Fergus, o taberneiro, quem mencionou a criatura durante uma conversa sussurrada com um dos aldeões. Minha curiosidade foi instantaneamente despertada, e insisti para que ele me contasse mais. Não deveria se meter com essas coisas, senhor, disse Fergus, enquanto enxugava as mãos em um pano encardido. O Bunny não é para ser visto, ouvido, ou mesmo imaginado. Ele vive nos pântanos e rios profundos, esperando por aqueles que são tolos o suficiente para invadir seu território. Minhas noites em Goulburn passaram a ser assombradas por essas palavras,
Como naturalista, era meu dever investigar todas as formas de vida, inclusive as que pareciam habitar o folclore. Na manhã seguinte, armado com meu caderno, lanterna e uma espingarda por precaução, resolvi explorar os arredores. Fergus tentou me dissuadir, mas o fascínio pela possibilidade de descobrir algo extraordinário me consumia. A bruma matinal cobria o pântano de Wollondilly, uma área que os moradores evitavam a todo custo. Era um lugar de beleza opressiva, com águas escuras e juncos altos que sussurravam ao vento. O silêncio era denso, como se a própria natureza segurasse a respiração. Enquanto caminhava, vi pegadas enormes na margem do rio, diferentes de qualquer coisa que já havia registrado. Eram profundas, como se pertencessem a algo incrivelmente pesado, e terminavam abruptamente na água. Então, ouvi. Um som grotesco, quase como o lamento de uma criatura moribunda, ecoou através do pântano. Meu coração acelerou, e por um momento, considerei recuar. Mas a curiosidade venceu, e avancei na direção do som. Com cada passo, o pântano parecia mais vivo. O som de algo se movendo sob a água me acompanhava, como se estivesse sendo observado. Minhas mãos suavam ao segurar a lanterna e a espingarda. Era uma sensação estranha, como se o ar estivesse contaminado, carregado de uma presença maligna. A certa altura vi algo na água, uma silhueta escura parcialmente submersa. Era grande, quase impossível de distinguir em meio ao reflexo da luz da lua, mas estava ali, imóvel. Fiquei congelado, tentando discernir se era um tronco ou algum animal grande. Foi quando ela se mexeu. Um som explosivo, como o estouro de um trovão, rompeu o silêncio. A criatura submergiu em um redemoinho de água e lama, desaparecendo diante dos meus olhos. O terror começou a tomar conta, mas eu continuei a avançar. Mais adiante, encontrei algo ainda mais perturbador. Restos de um animal grande. A carcaça estava rasgada, com marcas de dentes enormes e profundos. Ao lado, um amontoado de penas e ossos, dispostos de forma ritualística. Ele protege seu território. Ouvi a voz do velho Fergus ecoar em minha mente. Antes que pudesse reagir, senti o solo ceder sob meus pés. Caí em uma depressão lamacenta, e meu corpo foi engolido pela escuridão fria. Ao tentar me levantar, percebi que algo estava me puxando para baixo. Minhas pernas estavam presas em algo viscoso e forte, como raízes vivas. Desesperado, agarrei minha espingarda e disparei em direção ao movimento. Houve um grito, um som inumano que parecia uma mistura de dor e raiva. As raízes afrouxaram, e consegui me libertar, arrastando-me para a margem mais próxima. Olhei para trás, esperando ver a criatura que me atacara, mas tudo o que restava era o silêncio do pântano. De volta à pousada, mal consegui dormir. As palavras de Fergus ressoavam. Não deveria se meter com essas coisas. Eu queria acreditar que era apenas uma criatura selvagem, mas algo no olhar dos moradores, quando contei o que havia visto, me fez duvidar. Você o perturbou, disse Fergus, com uma expressão sombria. O Bonnipe agora sabe quem você é. Eu deveria partir, mas não o fiz. Algo em mim queria respostas, mesmo que isso significasse arriscar minha vida novamente. Na noite seguinte, retornei ao pântano. Naquela noite, o pântano parecia diferente, como se aguardasse minha chegada. A brisa havia cessado, e o clima estava pesado, abafado, carregado de algo que eu não conseguia identificar. Cada passo que eu dava soava alto demais, como se o próprio solo quisesse me denunciar. Minha lanterna iluminava o caminho, mas a escuridão parecia se fechar ao meu redor. Eu estava em alerta, com a espingarda carregada e pronta para disparar. Mas nada poderia me preparar para o que estava prestes a acontecer. Cheguei a uma pequena clareira, onde a água do pântano formava uma espécie de lagoa. Foi ali que o vi pela primeira vez, de forma clara e inconfundível. O Bonnipe emergiu das águas como uma sombra viva,
gigantesco e grotesco. Sua pele era escura, brilhando à luz fraca da lua, e seus olhos, dois orbes amarelos, pareciam penetrar minha alma. Tinha mandíbulas largas, repletas de dentes afiados, e garras que pareciam capazes de rasgar até a terra. Mas o pior de tudo era o som, um rugido que parecia misturar ódio, raiva e algo que eu só poderia descrever como uma fome insaciável. Congelei. Meu corpo inteiro se recusava a se mover, enquanto Bonnie Yip avançava lentamente em minha direção. Ele não precisava correr, sua presença já era uma sentença. Lembrei-me da espingarda em minhas mãos e disparei. O som do tiro ecoou pelo pântano, mas a criatura nem hesitou. Era como se a bala não tivesse feito efeito algum. Foi então que ele rugiu novamente, e o chão sob mim pareceu tremer. Corri. Corri como nunca antes, minha respiração ofegante e meus pés afundando na lama. O som de sua perseguição era ensurdecedor, como se o próprio pântano estivesse ao seu lado. Eu tropeçava, caía, mas me levantava, movido pelo puro instinto de sobrevivência. Finalmente avistei as luzes da cidade ao longe, um vislumbre de esperança. Mas ao olhar para trás percebi algo terrível. O Bonnie Yip havia parado, seus olhos brilhantes ainda fixos em mim. Ele não precisava me seguir. Ele sabia que eu voltaria. De volta à pousada, trancado no meu quarto, tentei convencer-me de que havia escapado. Mas os sonhos, ou melhor, os pesadelos, não me permitiram descanso. Em cada um deles, eu estava de volta ao pântano, e o Bonnie Yip esperava por mim. Na manhã seguinte, Fergus bateu à porta. Você viu mais do que deveria. Não há saída para quem cruza o caminho do Bonnie Yip. Sua voz não era de acusação, mas de pena. Eu ri, nervoso. É só uma lenda, Fergus. Ele apenas balançou a cabeça. A lenda agora é parte de você. As semanas seguintes foram um tormento. Não importava onde eu fosse, sentia que estava sendo observado. À noite, ouvia o som de água pingando, mesmo quando estava longe do pântano. E então, numa noite sem lua, o rugido ecoou novamente, mas desta vez estava do lado de fora da minha janela. Fugir não faria diferença. Ele não pertencia apenas ao pântano, ele era parte da terra, da água, do ar. E agora, parte de mim. Hoje, escrevo estas palavras como meu último relato. Se você ler isso, mantenha-se longe do pântano de Wollondilly e de qualquer lugar que carregue a marca do Bonnie Yip, porque ele nunca esquece. E em breve, ele virá me buscar.